como ajudar a encontrar e a perceber qual é o nosso propósito? Vamos lá, eu amo esse assunto. Uau, para mim o assunto mais importante das Escrituras é o propósito. O propósito é até mais importante do que a salvação. Porque, vamos pensar assim, quando Deus cria Adão, ele cria com um objetivo, com um propósito em vista. Quando Deus cria o homem, a humanidade, ele cria com um objetivo em vista. O pecado, imagine uma reta assim, certo? O pecado, ele é um desvio dessa reta e tira o homem desse rumo, desse propósito que estava estabelecido, essa reta que tira o homem desse propósito, e aí vem Jesus aqui, morre pelo homem, para restaurar e ligar o homem novamente a Deus, mas trazer o homem de volta ao propósito original. Então, a salvação é um meio e não um fim. Tem muita gente que pensa que a salvação de Deus é um fim, o objetivo máximo é a salvação. Não é. A salvação é um meio de Deus para trazer o homem de volta ao projeto original dele, aquilo que estava em mente e que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, 28, 29, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o texto posterior fala: aqueles que ele conheceu antes de todas as coisas, antes até da criação ser... Engraçado, Deus conhece a gente antes da criação, tá? É onisciência tremenda. Aquele que eles conheceu antes de tudo, também os predestinou. Deus nos predestina para sermos conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha bem esse texto com cuidado. O projeto de Deus não deixou a gente perdido. Tem muita gente que diz assim, eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida, é porque talvez não conheça as Escrituras. Quando a gente vai mergulhar nas Escrituras, a gente sabe qual é o propósito de Deus. Ele não nos deixou a gente sem saber. E eu quero diferenciar aqui uma coisa importante que você falou assim, de propósitos pessoais, né? Que você falou, o propósito de cada um. Existe esse propósito individual de cada um, certo? Por exemplo, eu quero ser, vamos supor, um arquiteto, eu tenho o objetivo de ser um arquiteto. Mas esse é um propósito pessoal válido, útil, maravilhoso, mas é assim, é um propósito terreno. O propósito de Deus, ele é muito maior do que o nosso propósito terreno. E Deus está interessado em comunicar para a gente, para todos nós, qual é esse projeto. Romanos, que eu falei agora, 8, 28, 29, o texto de 29 diz que ele nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. Cara, pensa comigo. Nós fomos criados para ser como ele. E quando você começa... Eu estou assistindo uma série chamada The Chosen, que fala sobre Jesus, né? Os seguidores de Jesus e tal. Quando você começa a meditar na pessoa de Jesus, e você mergulha na pessoa de Jesus, e você vai ver o seu caráter, o seu amor, o seu perdão, a sua pureza, a sua dedicação, a sua abnegação, renúncia, sacrifício. Quando você começa a analisar os detalhes da pessoa de Jesus, você vê que é algo fora do padrão. Tem um cientista famoso aí, o Augusto Cury, que ele é psicanalista, né? Você conhece, né? Que é escritor também mundialmente conhecido, brasileiro. Sobretudo na área de educação, psicologia comportamental. Esse cara, ele era ateu, ele fez ele quis fazer uma pesquisa sobre as mentes mais brilhantes da história. E aí colocou Jesus no bolo, né? Eu quero pesquisar as mentes mais impactantes da história, os caras que transformaram o mundo. Aí foi lá, em políticos, em reis, em imperadores, em pessoas de influência, cientistas, homens de todas as esferas da vida humana. E aí colocou Jesus como religioso lá e tal, e foi pesquisar Jesus, os discursos, a maneira de agir, dentro de um pacote. Todos os outros estavam sendo pesquisados também. E aí ele se surpreendeu. Eu gosto muito do testemunho de Augusto Cury, porque ele diz que, ao analisar a pessoa de Jesus, ele viu algo completamente fora do padrão. Enquanto todos os outros eram pessoas extremamente inteligentes, porém, pessoas orgulhosas, pessoas que não se humilhavam, pessoas cheias de si, pessoas que não se curvavam diante de outros porque eram realmente espetaculares. Jesus não. Ele lava os pés dos discípulos. Como uma pessoa de uma palavra tão profunda,
e de uma mente tão perspicaz que consegue controlar tão bem as suas emoções, consegue controlar tão bem, consegue persuadir os homens de uma forma tão incrível, como alguém pode chegar diante dos seus seguidores e lavar os pés dessas pessoas? Como? Nunca antes na história um grande mestre fez isso. Então, assim, ele ficou curioso sobre a pessoa de Jesus, começou a pesquisar mais e, uau, o caráter dele é inigualável. E aí, com certeza, deixou de ser ateu. Deixou de ser ateu. E o que me surpreende, assim, na pessoa de Jesus é que, assim, o que Deus quer é que esse caráter dele, e isso é surpreendente porque parece inalcançável pra gente, sabe? A gente olha pra gente mesmo e pensa, poxa vida, eu tenho tanto defeito, eu sou tão orgulhoso, eu sou tão egoísta. E Deus diz, não, eu criei você para andar nos passos dele, eu criei você para ser como ele. Está escrito, aos que dantes conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o projeto de Deus, uma família, cara, relacionamento de muitos irmãos, muitos filhos de Deus, filhos de um único pai. Uma família de muitos filhos que sejam filhos com qualidade, filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai.